Mano, saiu mais um episódio brabíssimo de Kaiju número 8, o anime que pra mim tá sendo mais hypado da temporada, que inclusive, né, protagonista é dublado pelo meu pai, Leonardo Santos. E hoje a gente vai ver se o Kafka vai dar um jeito naquela loirinha mimada que quebrou a van dele no episódio passado, só porque ela queria estacionar na vaga dele e ele se recusou a tirar a van dali. Vem comigo, mano, que esse episódio vai ser brabo demais. Hoje a gente vai ver o teste de aptidão dos candidatos que estão ali pra se tornar membros do Esquadrão de Defesa Kaiju. E mano, antes de começar esse vídeo insano, pra você que sonha em ser youtuber e viver de YouTube assim como eu vivo, trabalhando de casa e faturando milhares de reais, fica até o final que vai valer a pena. No final do vídeo eu vou te dar um presente, fechou? O episódio já começa com a Shinomiya olhando pros dois de forma suspeita por eles terem cheiro de kaiju. E Ishikawa explica que os dois trabalham na equipe de limpeza de kaijus, assim conseguindo afastar a suspeita dela pelo Kafka, que no caso ele realmente é um kaiju, mas até que faz sentido. Afinal, ninguém espera que um cara que trabalha na peixaria não tenha cheiro de peixe, né? Ou um cara que trabalha no cabaré não tenha cheiro de cigarro, tudo calculado por parte do Ishikawa. Após essa conversa, o Kafka pega sua van e levanta ela com a mão como se fosse a coisa mais normal do mundo, e a Shinomiya assume que ele tem a mesma armadura que ela. Mal sabe ela que tudo isso é pura força bruta de kaiju. Ele fala pra ela não esquecer dele, querendo se provar pra ela, mas ela com um olharzinho de folgada fala que vai colocar o Kafka no lugar dele, o que não faz sentido nenhum, porque quem tá sendo mimada e birrenta por causa de uma vaga de estacionamento é ela. Essa daí com certeza, velho, na infância era mimada pra caramba, velho, não é possível. O Kafka e o Ishikawa começaram a discutir do nada, e o Ishikawa tá puto por ele ter usado seus poderes em público, e eles chegam a chamar a atenção de dois guardas fortemente armados que chegam ali para averiguar a situação. E após verem que não era nada demais, eles falam pros dois ir logo pro teste. E imagina o calor que eles estão sentindo usando esse traje em pleno sol. A suvaqueira desses guardas deve ser tanta que o kaiju morre só de chegar perto. As cenas seguintes mostram o teste começando e o Kafka tendo dificuldade de acompanhar os outros competidores. Ele se lembra dele e o Ishikawa discutindo que a coisa mais importante ali era o teste de aptidão, então ele precisava ranquear o melhor possível entre todos ali para poder continuar seguindo em frente. As coisas não pareciam boas para ele, que tava cansadão, enquanto os outros candidatos mais jovens estavam tranquilos. Ele se pergunta se é isso que acontece quando se chega aos 30. E no fim do teste, ele percebeu que ficou na posição 219 de 225 candidatos. O cara quase ficou em último. Ao contrário dele, o Shinomiya ficou em quinto lugar. E esfrega isso na cara dele. Porém, o Ishikawa, que tava brabo com ele por ter usado seus poderes no estacionamento, dessa vez o elogia, dizendo que tava feliz por ele não ter usado. Ele fala que não seria justo com os outros candidatos, porém logo muda de ideia dizendo que deveria ter usado sim, porque ele tava muito tempo sem fazer essa prova. Mas o Ishikawa fala que esse não parecia ser o único motivo pelo qual ele foi mal na prova. E o anime mostra outra cena com a Mina vendo os participantes do teste desse ano. Sim, o nome dela é Mina mesmo. Ela vê que o Kafka tava na lista e após ver ele, ela queria ouvir mais sobre os candidatos desse ano enquanto ela trabalhava. Esse figurante que apresentou os documentos começa a falar dos que mais chamaram a atenção. Entre eles, um tal de Zumo, que se formou como o melhor da turma da faculdade de extermínio de monstros e pegou o top 2 nesse teste físico. Seguido por Iharu, um moleque de cabelo vermelho com dente cerrado, que também ficou entre os melhores alunos da turma da faculdade e pegou o top 3 no teste físico. Esse aí parece o protagonista de Fire Force, e o Aoi, conhecido como a promessa das forças terrestres de defesa. Ele recusou uma posição garantida no governo para tentar entrar na força de defesa e foi o primeiro lugar no teste físico. Além desses, ele menciona a Shinomiya, que se formou na faculdade de extermínio de Kaiju da Califórnia, e é considerada uma grande prodígio, pois só tem 16 anos. Se ela é da Califórnia, então claramente ela foi treinada pelo Mike Baguncinha, cara. Então você tá ligado que essa mina não é qualquer um. Agora tudo faz sentido. O Kafka, após ser humilhado pela Shinomiya de novo e não fazer nada a respeito, pensa que tava tudo acabado. Mas o Ishikawa fala que não, pois a segunda fase do teste, há alguns anos passou a ser descarte de cadáveres de kaiju, coisa que o Kafka era especialista, né, mano? O Ishikawa fala que recolheu a equipe de descarte de kaijus como trampo de meio período, justamente porque ele queria ganhar experiência para essa parte do teste. Esse maluco assim é um estudante de verdade. Ele prefere viver na prática o estudo do que ficar só lendo livrinho. Mas talvez esse estudo na prática não seja tão necessário assim, porque o teste acabou mudando, mano. Sim, dessa vez eles descobrem que não iria descartar os cadáveres de kaiju, e sim matá-los. O trabalho deles dessa vez seria enfrentar esses bichos feios da desgrama aí. Só tem monstro sinistro e cabuloso, velho, pique Godzilla mesmo. O supervisor dessa parte do teste então fala que não deixaria eles na mão, e apresenta a eles a armadura que eles iriam usar no teste. Uma armadura mega tecnológica que dá várias vantagens a eles. E é claro, né? Afinal, enfrentar um kaiju sem proteção nenhuma não tem como. O Ishikawa já entra na armadura e nota que ela tinha até uma inteligência artificial diferenciada, que começa a calibrar a armadura se baseando no corpo dele. O Ishikawa sente que a armadura estava se fundindo ao corpo. E logo, a Yae explica que essa era uma armadura desenvolvida com base dos kaijus, dos próprios kaijus que eles matavam, e aumentava muito o poder de combate do usuário que utilizasse. Uma cientista então começa a calcular o poder total do traje, porque cada um consegue ativar uma porcentagem diferente. A maioria dos jovens talentosos consegue ativar em torno de 15%. Alguns pouco mais do que isso, e alguns um pouco menos. E o examinador do teste percebe, mano, que essa pode ser uma leva de candidatos
status melhor do que dos últimos anos. A Shinomiya consegue incríveis 40% de ativação, o que deixa ela a nível de poder de líder de esquadrão. O Ishikawa consegue só 8% e reclama, mas o supervisor da segunda fase fala que é raro alguém passar dos 10% logo na primeira vez que usa o traje, e que mesmo após treinar muitos anos, o poder de ativação fica em torno de 20%. Ele fala que só bastava ele não chegar a 0% de ativação. Não chegando a 0, ele já teria boas chances de passar no teste, e adivinha só, o Kafka conseguiu esse feito de chegar a 0% de ativação, o que incomoda a Shinomiya, que queria que ele mostrasse o poder que ele mostrou no estacionamento, e se pergunta por que ele não havia mostrado nesse exame, já que ele estava quase na final. O supervisor começa a explicar que o teste consistiria em eles matarem alguns kaijus que causaram a morte de 16 pessoas há um ano atrás, em uma pequena cidade, mas foram capturados com o instinto de serem usados no treinamento de combate. Ele explica que os candidatos seriam observados através de drones, que acompanhariam todas as ações, e caso a vida deles estivesse em perigo, então o escudo seria ativado para proteger, porém isso significa que eles não passariam no teste. Ele também alerta que eles não poderão voltar vivos desse teste, o teste é iniciado. A Shinomiya começa indo com tudo, pulando nos prédios e andando em cima deles, eliminando 2 kaijus em poucos segundos e deixando todo mundo impressionado. A mina tá de hack. Os outros vão pra cima também e o pau começa a torar. Porém, o Ishikawa e o Kafka ainda não tinham ido. Isso porque como o Kafka só tinha conseguido ativar 0% do poder do traje de kaiju, as armas ficaram muito pesadas pra ele não tava conseguindo carregar. Tem que comer mais arroz e feijão. O examinador anuncia que a mina assistiria a partida. E na hora, o Kafka começa a se lembrar da aposta que ele fez com ela no passado, sobre eles verem quem seria o melhor da força de defesa quando crescesse. Isso serve de gatilho para ele parar de dar desculpas e dar um jeito de vencer. Como, você me pergunta? Simples. Ele começa a pensar com a cabeça. Ele fala pro Ishikawa que se o teste só contasse quantos kaijus cada um matou, então só haveria necessidade de algum método de contagem com sensores, e não de drones para ver cada movimento deles. Então ele chega à conclusão de que não deve ser só isso que conta, e imagina ajudar na retaguarda dando suporte ao time, porque ele achava que isso daí também valeria pontos. Por isso, os dois decidem ajudar um esquadrão que estava com dificuldade de enfrentar um dos kaijus que tinha pele resistente a tiros. O Kafka se lembra que ele já tinha feito a limpeza de um kaiju desse antes, e por isso ele sabia que esse kaiju só escutava. Ele era cego e seu ponto fraco era na barriga, então ele percebe que no cinturão de equipamentos tinha justamente uma granada flash, e decide usar essa granada para desorientar o kaiju. Pelo jeito que os outros reagiram, ele era o único que sabia disso sobre o kaiju. Em seguida, ele avisa a todos que o ponto fraco desse kaiju é na barriga, e após eles receberem essa informação, só com alguns tiros no lugar certo, o kaiju é morto. O examinador vendo isso fica surpreso com a atitude do Kafka. O maluco conhece os kaijus de cabo a rabo, então ele não iria desistir. Ele fala que pode vencer sem usar os seus poderes de kaiju, porém algo inesperado acontece. Do nada, um kaiju aparece pulando para atacar o Kafka e joga ele na parede, onde ele leva muitos danos, é incapacitado por consequência. O Ishikawa bunda mole nem reage e fica lá sem fazer nada, enquanto o Kafka percebe que o kaiju tava se aproximando lentamente dele. Agora, meu parceiro, vai rolar uma chacina e é agora que o filho chora e a mãe não vê. O maluco tava todo ferrado, todo fudido, porque se ele não se levantasse, o escudo seria ativado e ele sairia do teste por consequência. Ele até tenta levantar com a perna toda fudida e o supervisor do teste entra em contato com ele só pra avisar que ele tinha múltiplas fraturas e iria ativar o escudo, porém o Shinomiya aparece na hora certa e acaba salvando ele. Ele até ia agradecer, mano, mas ela zomba dele dizendo que era a terceira vez que ele passa vergonha hoje. O examinador então recomenda que ele desista, porque nem os escudos são perfeitos. No entanto, o Kafka fala que é ele quem vai decidir se ele desiste ou não. Ele, enquanto tenta levantar com dificuldades, fala que decidiu apostar tudo que ele viveu até ali e decide seguir o seu sonho de novo. Enquanto ele falava isso, a armadura dele começa a ativar e agora ele tinha 0,01% do poder da armadura em uso, deixando todos surpresos na sala de controle. Ele então fala que dessa vez ele não iria desistir, custe o que custar, e a mina olha pra ele com um olhar diferenciado e o episódio acaba aqui. E mano, esse episódio foi épico demais. Kaiju número 8 tá só esquentando, a parada tá insanamente épica. E pra você que chegou até o final, tem um presente. Eu fiz o meu primeiro R$1 milhão com o YouTube e eu tô prestes a fazer uma loucura. Aqui na descrição desse vídeo eu preparei um vídeo pra você, onde eu te explico passo a passo de como você consegue hoje começar no YouTube totalmente do zero, sem precisar investir R$1 e já conseguir muitas visualizações e também faturar muito com o seu canal. Então clica no link que tá na descrição e assiste o vídeo logo, porque eu não vou deixar no ar por muito tempo, hein? Depois não vem chorando. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like muito bravo pra fortalecer. Não esquece de se inscrever nesse canal aqui se você não tiver inscrito, fechou? Para você ficar ligado em todos os vídeos desse canal. Então é isso, meu parceiro, o vídeo fica por aqui, falou e até a próxima.